Olá, primeira série, tudo bem? Hoje nós iremos trabalhar nossa 20ª aula de Química e os temas que serão trabalhados serão sais e nomenclatura de ácidos, bases e sais. Então vamos iniciar vendo um pouquinho sobre os sais. Existem muitos exemplos de sais, então vamos ver aqui alguns exemplos, 6 exemplos de sais. E vamos iniciar já com o mais conhecido, que é o cloreto de sódio, NaCl. Então, todas as vezes que se fala em sal, por exemplo, alguém fala assim, vá lá e pegue o sal. A pessoa vai e já sabe que é o sal de cozinha. Então, nós temos que tomar esse cuidado de achar que o sal de cozinha é o único sal que existe, tá bom? Então, aqui, na química, para química, o sal de cozinha ele é apenas um exemplo de sal, certo? Então existem muitos e muitos tipos e exemplos de sais, beleza? Então vamos ver mais alguns exemplos. Então o próximo exemplo que o livro nos dá é o carbonato de cálcio, fórmula CaCO3, e ele está presente no mármore. Nós temos também o sulfato de bário, fórmula BaSO4. Ele pode ser ingerido para agir como contrastes em radiografias do sistema digestório. Então, a radiografia vai ser finalizada, né? Vai ser feita através do uso desse sulfato de bário. Temos também o sulfato de cálcio, fórmula CaSO4. Ele está presente no giz, aquele giz escolar antigamente, que utilizava-se nos quadros verde, quadro negro, né? Que era chamado. Temos também o nitrato de potássio, que é o KNO3, que é usado como fertilizante, então, para plantas, e também utilizado como fertilizante temos o fosfato de cálcio, que é o Ca3PO42. Ok? Então, de acordo com a teoria da dissociação iônica de arrênios, nós também temos a definição dos sais. Então, de acordo com essa teoria, os sais eles são compostos iônicos que têm pelo menos um cátion proveniente de uma base e também um ânion proveniente de um ácido. Então, quem vai liberar o cátion do sal é a base, quem vai liberar o ânion do sal é o ácido, tá bom? Então, o exemplo que o livro nos dá é do BaSO4, o sulfato de bário. Então, o íon bário, que é o íon positivo, ele é proveniente do hidróxido de bário, que é a base. Então, aqui, cátion, íon positivo, vem da base. E o sulfato, que é o íon negativo, aqui, o ânion, ele é proveniente do ácido sulfúrico, tá bom? E uma informação importante, os sais possuem total de cargas igual a zero. Ou seja, a quantidade de cargas positivas é sempre igual à quantidade de cargas negativas. Ok? Então aqui, por exemplo, deixa eu pegar um ponteiro aqui para vocês entenderem melhor. Aqui, a hidroxila ela tem uma carga negativa e o bário ele tem 2 cargas positivas. Então, por isso que aqui nesse exemplo da base, é preciso também duas hidroxilas, certo? Então, aqui nós podemos dizer que essa base, que é uma base, tá, gente? Essa base, ela tem total de cargas igual a zero. Então, a mesma coisa para o nosso sal, ok? Então, o bário ele tem 2 cargas positivas e o sulfato, que é o SO4, tem 2 cargas negativas. Então, os sais eles sempre vão ser dessa forma. A quantidade de cargas positivas vão ser iguais às quantidades de cargas negativas. Ok? Outra informação. Sais são compostos que podem ser obtidos pela reação de neutralização entre um ácido e uma base, seguida da evaporação da água do sistema. Então, para você obter o sal, normalmente nós podemos misturar uma base com um ácido e nós teremos a formação do sal e de moléculas de água. Tá? Então, como que se dá? Vamos verificar. Então, aqui nós temos o exemplo de hidróxido de sódio que mistura com ácido clorídrico. Então, lembrando, a base ela vai doar o cátion. Então, nesse caso aqui, o cátion é Na+, esse que está de vermelho. Ok? E o ácido ele doa o ânion, que nesse caso aqui é o ânion cloreto, esse que está de azul.
Então, o vermelho vai se juntar com o azul, olha aqui, e vai formar o sal. Então, o sal nada mais é do que a junção do cátion da base e do ânion do sal, ok? E, se vocês verificarem, aqui na base sobrou um OH, ó. E no ácido sobrou o hidrogênio. Então, esse OH vai se juntar com o hidrogênio e vai formar uma molécula de água, que é o H2O. Então, já tinha um H, no OH com 2 fica H2, né? Então, H2O, que é a água, tá? Então, como diz aqui, ó, a água produzida na reação resulta da união dos íons H+, que vem do ácido, com os íons OH- fornecidos pela base. Então, OH com H formam o H2O. Aqui o livro nos deu o outro exemplo do hidróxido de bário, que é uma base, com ácido nítrico. Então, vamos lá. O Ba vai se juntar com NO3, só que tem o seguinte, nós precisamos de 2 NO3. Então, por isso que fica assim, ó, BaNO3, 2. Deixa eu apagar então aqui para vocês verem de novo. Deixa eu colocar o outro ponteiro e fica melhor. Então, gente, o que significa quando está dentro do parênteses? Aqui, ó, NO3, 2. Então, quer dizer que eu tenho 2. Deixa eu colocar até de outra cor aqui, que aprendi agora a colocar outra cor. Fica mais fácil. Vou colocar de azul. Então, quer dizer que eu tenho 2 NO3. Então, eu tenho um NO3 ligado no bário e outro NO3 ligado no bário. Tá bom? Então, esse 2 fora quer dizer que tudo que está lá dentro eu tenho 2 vezes. Então, eu tenho um NO3, 2 NO3. Os dois ligados no bário. Tá bom? Então, todas as vezes que vocês verem dentro do parêntese, isso que quer dizer. Então, a quantidade que está fora representa quantas vezes tem o que está dentro do parênteses. Tá bom? Nesse caso aqui, só um momento. Neste caso aqui, eu utilizei 2 hidroxila e 2 hidrogênios, 2 Hs. Então, quando eu junto 2 hidroxila com 2 Hs, eu vou formar 2 moléculas de água. Tá? Então, nós temos que tomar esse cuidado, que nem sempre a formação de água será de apenas uma molécula. Ok? Então, quando tivermos uma base, por exemplo, aqui, ó, que forneça 2 íons hidróxidos, eu precisaria de 2 moléculas de hidrogênio para equilibrar essa reação. Uma coisa que nós vamos ver ainda esse ano, como que se equilibra, tá? Para equilibrar essa reação e formar 2 moléculas de água, ok? Relacionado ao ácido, ao sal e à base, nós temos um conceito químico que se chama pH. Então, muito cuidado na hora de se escrever. Deixa eu até colocar outra caneta aqui, ó. Que sempre na escrita o P é minúsculo e o H maiúsculo. Mesmo se for início de frase, igual aqui, né? Então, já início de frase, não tem a regra da primeira letra maiúscula, tá? É um símbolo, então esse símbolo ele tem que ser respeitado. Então, P minúsculo, H minúsculo. Então, esse pH, alguns já devem ter ouvido falar, né? Ele é uma medida da acidez ou da basicidade, que também pode ser chamada alcalinidade de um meio. Então, o pH vai indicar o quê? Se um ambiente ele é ácido ou se ele é básico. Por que está escrito medida, entre aspas? Porque esse pH, além de ser medido com equipamentos ou com técnicas, ele também pode ser calculado. Mas aqui na primeira série vocês não vão aprender a calcular o pH ainda, tá? Esse assunto vai ficar para a segunda série. Então, por enquanto, nós vamos tratar ele como uma medida. Então, por isso que o livro coloca entre aspas, porque aqui vocês não vão ainda aprender a calcular, mas ele pode ser calculado, tá bom? E esse valor do pH está associado à concentração de íons H+. Então, quanto... Deixa eu ver uma forma mais fácil de explicar para vocês. Vamos lá. Então, dependendo da concentração de íons H+, ou H-, se tem, do íons H+, se tem mais ou se tem menos, o pH vai mudar, tá bom?
Então, nas condições ambientes, quais são as condições ambientes, professor? 25 graus Celsius e 1 atm. Nós temos as seguintes informações sobre valores de pH. Tá bom? Se o pH for igual a 7, a gente diz que o meio é neutro. Como assim neutro, professor? Ele não é nem ácido e nem básico. É o caso, por exemplo, da água. Tá? Então, a água pura, quando está 25 graus Celsius e uma pressão de 1 atm, ela é neutra. Ela não é nem ácida e nem básica. Tá bom? Se o pH for menor que 7, então ele é ácido. Quanto menor ele for, mais ácido ele é. Por exemplo, se eu falo assim na prova, uma substância tem um pH 1 e a outra tem pH 3. São ácidas, né? Menor que 7, 1 e 3. Quem é mais ácida? Então, no caso, é mais ácido quem é o menor. Então, neste caso, o mais ácido é o que tem pH 1. Ok? Então, quanto menor, mais ácido. Agora, cuidado, porque quando o pH for maior que 7, o meio é alcalino ou básico. Vamos chamar de alcalino, tá bom? Só que aqui é o contrário, gente. Quanto maior o valor, mais alcalino ele é. Tá bom? Então, por exemplo, entre 1 e 3, o mais ácido é 1. Agora, entre 11 e 13, o mais alcalino é o 13, porque ele está mais perto do... Está mais longe do 7, então está maior. Ok? Beleza? Então, quanto menor a acidez, quanto menor o valor do pH, mais ácido, e quanto maior o valor do pH, mais básico. Tá bom? E aqui vocês vão aprender o seguinte, que o pH ele pode ser medido por meio de um aparelho chamado pHmetro. Então, não tem uma representação dele no livro didático, né? Mas também pode ser utilizada uma análise de cores de tiras de papel poroso contendo um pigmento sensível à concentração de íons hidrogênios que nós chamamos de indicadores ácido-base. Então aqui nós temos um exemplo desse papelzinho. Então esse papel nós colocamos na solução, ou na substância que nós queremos ver se ela é ácida ou básica. E aqui nós temos os valores dos números que nós podemos ter de 1 a 14 e a cor que o papel vai ficar. Então, como que você faz? Você coloca na solução, espera e depois compara a cor. Então, por exemplo, aqui, ó, foi colocado numa tira de uma fruta cítrica. Eu não sei se é laranja, se é lima, se é limão, então por isso que eu falo que é uma fruta cítrica. Tá? Então, vamos dizer que ficou um pouquinho laranjado. Então, pode ter ficado aqui um pouquinho parecido com esse aqui, não é? Então, eu sei que o pH é igual a 3. Abaixo de 7, ácido. Ok? Espero que tenham entendido. E relacionado à concentração de íons de hidrogênio, olha lá. Então, quando o pH é igual a 7, a concentração de hidrogênio vai ser igual à concentração de íons OH-. Então, quer dizer que eu tenho a mesma quantidade de íon hidrogênio e íon hidroxila. Meio ácido, a concentração de íons hidrogênios vai ser maior do que a de hidroxila. Então, quando eu tenho mais íons de hidrogênio do que hidroxila, o meio é ácido. E o contrário, o meio vai ser básico. Ou seja, eu vou ter mais íons hidroxilas do que íons de hidrogênio. Ok? Quando é acrescentada uma base a uma solução ácida, os íons H+, eles são totalmente ou parcialmente neutralizados, o que faz o valor do pH aumentar. Então, se você está numa solução ácida e vai adicionando base, por que o pH aumenta? Porque o íon hidroxila que está sendo associado a essa solução, ela vai juntar com o íon hidrogênio do ácido e vai formar água. Por isso que vai ficando cada vez maior. Aí, coloca aí, se for bastante base a ponto de neutralizar tudo, vai ficar com pH igual a 7, que é o neutro. Ok? Considere duas possibilidades de neutralização do ácido sulfúrico por hidróxido de potássio. Então, aqui nós temos o ácido sulfúrico, que é um diácido. Ele tem dois hidrogênios ionizáveis. Lembra que a gente estudou isso semana passada?
Então, aqui nós temos misturando com hidróxido de potássio, tendo duas formas de neutralização, de reação. Então, vamos colocar assim uma neutralização parcial, onde vai formar esse sal aqui, ó, chamado de hidrogênio sulfato de potássio, e vai formar uma molécula de água. E temos a opção de misturar com mais sal, com mais base, ó, em vez de duas moléculas da base, e aí vai formar um sal menor. Não tem esse H aqui, ó. Vai formar o K2SO4, que é o sulfato de potássio, e vai formar duas moléculas de água. Então, nesse exemplo aqui, nós temos dois tipos de sal. Um que tem hidrogênio e outro que não tem. Confirma? Então, vamos verificar um pouquinho de informação sobre isso. Ó, na reação com proporção de 1:1, o tipo de sal formado é chamado de hidrogeno-sal. Por quê? Porque ele contém ainda hidrogênio ionizável. Então, esse hidrogeno-sal ele pode reagir com outra molécula de base e formar o normal. Tá? Então, olha aqui, quando ocorre neutralização total, como na segunda possibilidade, há a formação de um sal que pode ser classificado como sal normal. Então, se o sal tiver um hidrogênio ionizável, ele é classificado como hidrogeno-sal. Considere duas possibilidades de neutralização de hidróxido de cálcio por ácido clorídrico. Então, vamos ver outro exemplo aqui. Ó. Então, agora nós temos uma dibase, ó, com duas hidroxilas. Né? Então, com um ácido clorídrico, uma molécula de ácido clorídrico, ele vai formar um sal que tem aqui, ó, uma hidroxila que pode ser ionizável. Agora, com duas moléculas de ácido, vai formar um sal sem a hidroxila. Então, vamos ver a informação. Então, sem a hidroxila é um sal normal, a gente viu lá atrás, né? Não tem nem hidrogênio, nem tem hidroxila, é um sal normal. E quando tem o OH, vamos ver. Na reação com proporção de 1:1, o tipo de sal formado é chamado de hidroxissal, por ainda conter hidroxila ionizável. Então, voltando. Quando tem hidrogênio ionizável, hidrogeno-sal. Quando tem hidroxila ionizável, hidroxissal. Quando não tem nem hidroxila ionizável, nem hidrogênio ionizável, é um sal normal. Tá bom? Os sais duplos são relacionados aos cátions... Sais duplos. Os cátions correspondem ao de duas bases ou em que os ânions correspondem ao de dois ácidos. Então, o sal duplo ele vai existir quando nós tivermos duas bases reagindo com um ácido ou dois ácidos reagindo com uma base. Então, por exemplo, aqui quando eu utilizo NaOH e KOH, duas bases, e um ácido He2SO4, eu vou formar o NaKSO4. Então, eu tenho uma carga positiva, outra carga positiva, ok? Beleza? Então, duas cargas diferentes, duas cargas iguais, são as positivas, só que são diferentes. Um é o Na, outro é o K. E os sais duplos quando tenho dois ânions. Então, aqui tem dois exemplos de ácidos, ó, o ácido bromídrico e o ácido clorídrico. Então, olha lá. Vai formar o CaClBr. Então, tem a carga negativa do Cl e a carga negativa do Br. Ok? Então, são chamados de sais duplos. Aqui está errado o título, tá, gente? Acabei de ver, não é sais mais não. Acho que daqui para frente está tudo sais, mas não é sais não. Aqui nós vamos entrar na nomenclatura dos ácidos, das bases e dos sais. É um outro título, tá bom? Desculpe, acabei de verificar aqui em cima. Por isso que eu dei uma paradinha para ler, porque está escrito sais. Então vamos iniciar agora nomenclatura de ácidos, nomenclatura de bases e nomenclatura de sais. Então, começando com nomenclatura de ácidos. Para nomear os ácidos, vamos utilizar a seguinte estrutura. Sempre vai ter a palavra ácido na frente e depois nós vamos colocar o mesmo nome do ânion, só que a terminação vai ser mudada. Como assim, professor? Não entendi. Vamos ver. Se o ânion terminar com eto, no lugar do eto, você vai colocar hídrico. Se terminar com ato, você vai colocar
ico. E se terminar com ito, você vai colocar oso. Professor, não entendi. Ok, vamos ver. Então, vamos dizer que nós temos um ácido que tem o sulfeto, termina com eto. Então, vai mudar para hídrico. Olha lá, ácido, que é o daqui, ó. Vou até colocar uma seta. Ácido sempre vai começar com ácido. Nome do íon, então, sulf, né? Ó, sulf. O eto muda para hídrico. Então, ácido sulfídrico. Outro exemplo, borato. Então, bor, olha lá, ácido, bor. O ato vai mudar para ico. Então, ico. Então, vai ficar ácido bórico. Nós temos aqui o nitrito. Então, nitri vai ficar normal. Desculpa, o i não, né? Vai mudar para o ito, vai mudar para oso. Olha lá, ó, ácido nitroso. Ok? A nomenclatura de oxiácidos de fósforo e enxofre apresenta uma pequena variação. Então, cuidado, aqui nós temos exemplos que vai mudar um pouquinho, tá? Então, por exemplo, sulfato vai ficar ácido sulfúrico, então vai entrar o U e o R. Sulfito vai ficar ácido sulfuroso, também vai mudar o U e o R. Fosfato vai mudar para ácido fosforoso, então entra o O e o R. E o hipofosfito muda para ácido hipofosforoso. Entra o OR. Ok? Então, cuidado, isso daí são pequenos exemplos em que a nomenclatura vai haver pequenas alterações. Então, essas são as nomenclaturas dos ácidos. Vamos agora para a nomenclatura das bases. Está me incomodando, escrito sais aqui em cima. Lembrando que já terminamos, tá? Nomenclatura de ácidos, bases e sais. Para nomear as bases, utilizamos a seguinte estrutura. Então, isso aqui é um pouquinho mais fácil. É só escrever hidróxido, di e colocar o nome do cátion. Ou seja, o que está ligado com o OH. Por exemplo, eu tenho aqui o cátion ferro, Fe2, que é chamado de ferro 2. Então, vai ser hidróxido de ferro 2. Ok? Eu tenho ferro 3. Então, hidróxido de ferro 3. Então, isso daqui, gente, vai servir para quando possuir carga de cátions que mudam, tá? Então, por exemplo, o ferro tem o ferro 2, tem o ferro 3, então a gente coloca em romanos dentro de parênteses. Aí eu tenho também, por exemplo, o NaOH. Então, como que vai se chamar? Hidróxido de... Aí é só ver na tabela o que é o Na? Sódio. Então, hidróxido de sódio. Ok? E os sais? Nós vamos utilizar o nome do ânion, a palavra di e o nome do cátion. Tá bom? Então, por exemplo, CL. Então, o nome é cloreto. Aí a palavra di, Na, sódio. Cloreto de sódio. Tá bom? Aí ele dá o exemplo aqui, ó. Tem o ânion ortofosfato, então que pode ser chamado só de fosfato. E aqui o ânion potássio. Então, como que vai ser o nome? Ortofosfato, ou então só fosfato. Di, não pode esquecer o di. E o nome do outro, potássio. Tá? Aí aqui ele dá o exemplo também do quando possui mais de uma carga. Então, por exemplo, nós temos o cobre 1 e o cobre 2. Então, vai ficar... E esse aqui é o sulfato, tá? Então, vai ficar sulfato de cobre 1 ou então sulfato de cobre 2. Ok, gente? Então, por aqui nós vamos finalizar a nossa aula de hoje. Bom estudo para vocês e até mais.